Em questão de segundos, tudo desabou. Gabriel Bortoleto vinha acelerando como se carregasse o peso de uma nação nas costas. Sprint Race em Interlagos. O cenário perfeito para um capítulo glorioso. Mas, no fim da reta oposta, a realidade explodiu em forma de carbono e metal retorcido. O carro bateu no muro com uma violência seca, cortante. Um silêncio desconfortável caiu sobre o autódromo. E em casa, milhões pararam de respirar. Porque naquele instante, o medo não era só pela saúde de um piloto. Era pelo destino de um sonho inteiro. Enquanto os fiscais corriam, enquanto o rádio ficava mudo, o Brasil tentava entender como um garoto que vinha conquistando o mundo podia cair tão cedo, tão forte, no lugar onde tudo começou. Era como ver um monumento ruir antes mesmo de ser erguido. Mas talvez aquele não fosse o fim. Talvez fosse o gatilho. Porque o que ninguém sabia, o que ninguém viu naquele instante congelado entre o impacto e o resgate, era que os bastidores estavam prestes a virar do avesso. Aquilo não era uma tragédia, era a faísca. Porque o piloto que todos temiam falhou justo ali, em casa? Será que o destino tinha outro plano? E o que Bortoleto sabia que ninguém mais sabia ainda? Uma coisa era certa: naquele muro não ficou só um carro destruído. Ficou o aviso de que essa história não seria comum. A Audi estava assistindo, a Red Bull também. E enquanto todos olhavam para o estrago, o jogo já havia começado, nos bastidores. Antes de aprofundarmos nessa história, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo. Antes de ser o rosto da Audi, antes de virar manchete nas pistas europeias, Gabriel Bortoleto era só mais um menino de São Paulo com gasolina no sangue. Cresceu entre garagens, pistas improvisadas e o ronco dos motores que embalaram seus primeiros sonhos. Não era herdeiro de dinastias do automobilismo. Não tinha apadrinhamento da Red Bull, nem sobrenomes que abrissem portas. Mas tinha algo que o sistema não treinava: fome. A fome de quem sabe que, se parar por um segundo, alguém mais conectado toma seu lugar. No meio de um esporte moldado para privilegiar os de sempre, ele era o elemento estranho. Um talento bruto demais para ser ignorado, mas rebelde demais para se encaixar nos moldes do paddock corporativo. Enquanto outros eram vestidos com os macacões da Red Bull ainda na base, Gabriel ralava no kart, batia de porta em porta, buscava apoio onde dava. E cada não que ouvia virava combustível. Porque no fundo, ele sabia que não precisaria se encaixar para vencer. Bastaria fazer barulho o suficiente para que ninguém pudesse mais ignorá-lo. Mas o que acontece quando um forasteiro começa a ameaçar o império dos protegidos? Como reagem os que sempre acharam que o topo era deles por direito? A história de Bortoleto não começou com aplausos. Começou com silêncio. O silêncio de quem observa à distância, desconfiando. O mesmo silêncio que antecede o estrondo de uma revolução. E ele estava vindo, rápido. Porque enquanto os outros eram moldados pelo sistema, Gabriel aprendia a vencê-lo. A Fórmula 3 foi o primeiro palco em que o mundo começou a ouvir o nome Bortoleto com respeito. Não era só talento, era coragem crua. Enquanto muitos hesitavam em manobras apertadas, ele enfiava o carro onde não cabia, como se estivesse dizendo: "Me nota." E notaram. Os pódios vieram, as ultrapassagens limpas e agressivas, a consistência fria sob pressão. E nos bastidores começou o burburinho. Esse moleque é diferente. A Red Bull, conhecida por seus radares afiados, passou a observá-lo com atenção. Mas observar não é o mesmo que abraçar. A Red Bull, com seu império de academias e controle absoluto sobre cada etapa da formação de seus pilotos, hesitou. Talvez fosse o perfil, talvez fosse o temperamento, talvez o problema fosse justamente esse brilho próprio que não aceitava moldes. E enquanto alguns achavam que Bortoleto deveria se adaptar para agradar,
ele fazia o oposto, dobrava seu estilo. Como se dissesse, quem quiser que me aceite assim. Porque a Red Bull nunca deu o passo seguinte? Teria sido receio, preconceito velado contra quem não passou pelo funil oficial? Ou simplesmente arrogância institucional? A crença de que só se forma campeão dentro da casa? A verdade é que naquele momento a Red Bull achava que podia escolher. E Bortoleto, bem, ele achava que podia provar. A escolha caiu como um balde de água fria. A Red Bull seguiu com Hadjar, frio, técnico alinhado com o manual interno do Império Energético. Do lado de fora, era só mais uma decisão estratégica. Mas nos bastidores, o ar gelou. Bortoleto entendeu o recado sem que ninguém precisasse falar. Ele não era o perfil, não seria o próximo Verstappen. E naquele instante, algo mudou. Não havia mais encantamento com o topo. Havia apenas um plano silencioso, mostrar que o topo pode ser desafiado de fora. O distanciamento foi natural. Não houve brigas, nem comunicados. Só o afastamento de alguém que percebeu que não teria espaço onde a narrativa já estava escrita. A frustração foi sentida, mas nunca exposta. Ela virou silêncio. E o silêncio virou foco. Foi nesse ambiente que nasceu a rivalidade. Não a rivalidade esportiva, mas a existencial. Hadjar, o escolhido. Bortoleto, o preterido. O primeiro carregava o emblema. O segundo, o fardo de provar que merecia mais. E às vezes, esse fardo pesa mais que qualquer troféu. Mas o que a Red Bull talvez não tenha percebido é que algumas feridas não cicatrizam. Elas viram propósito. E quando o propósito de um piloto é provar que o sistema errou, o combustível muda. De que é feita a motivação de alguém que foi deixado de lado no auge do seu crescimento? Que tipo de coragem nasce quando a porta se fecha? A resposta viria, curva por curva, temporada após temporada, e ela não seria sussurrada, seria gritante. Enquanto o mundo olhava para os nomes badalados da Red Bull e seus pupilos em ascensão, algo se movia no subterrâneo do paddock. A Sauber, discreta, quase invisível no xadrez da Fórmula 1, arquitetava uma reviravolta. Em reuniões fechadas, longe das câmeras e dos comunicados oficiais, os executivos alemães costuravam um acordo de transformação. A equipe se tornaria Audi em 2026. Mas o mais curioso não era o projeto. Era a peça escolhida para ser seu símbolo, Bortoleto. Ele ainda era apenas uma promessa fora dos grandes radares. Mas ali, entre engenheiros e estrategistas da futura Audi, ele era visto como mais do que uma aposta. Era um manifesto, um recado silencioso ao establishment. Não vamos seguir o script. Enquanto a Red Bull construía sua próxima estrela em linha de produção, a Audi escolhia moldar a sua em silêncio. Não por vaidade, mas por convicção. E essa convicção tinha nome, rosto e sede de provar um ponto. Por que a Audi escolheu justamente ele? Qual a lógica por trás de entregar um projeto bilionário a um piloto preterido? Talvez porque os grandes saltos da história não nascem do conforto, nascem da insatisfação. E ali estava Gabriel, sem escudo corporativo, mas com um fogo que os dados não captavam. Nos bastidores, o plano crescia, e o mundo ainda achava que ele era só mais um talento esquecido. Que ironia! A revolução já estava em marcha, e ninguém percebeu. A Fórmula 2 deixou de ser só uma categoria de acesso. Virou campo de batalha simbólica. De um lado, Hadjar, o produto mais recente do sistema Red Bull, moldado, polido, amplamente promovido. Do outro, Bortoleto, o fora do molde, o que veio por fora da engrenagem. As disputas na pista, por mais que técnicas, carregavam um peso invisível, a narrativa. Cada ultrapassagem era mais do que uma manobra, era um argumento. Cada vitória, uma provocação. Nos briefings, entrevistas e análises, o nome de Hadjar vinha carregado de expectativas estruturais. Já o de Bortoleto, de suspeitas e silêncios.
Mas quanto mais se enfrentavam, mais claro ficava. A disputa entre os dois não era só por pontos, era ideológica. Enquanto Hadjar confirmava o roteiro dos escolhidos, Bortoleto reescrevia o papel do improvável. E isso incomodava, porque todo sistema teme o que não pode controlar. E Gabriel, definitivamente, não seguia script. O Paddock percebeu. Os olhares mudaram. Não era mais sobre quem era mais rápido, era sobre o que cada um representava. E a pergunta inevitável começou a surgir, ainda que baixinho. E se o piloto mais completo não for o que passou pelo caminho oficial? E se o outsider for, na verdade, o verdadeiro herdeiro da nova F1? A cada curva, a resposta parecia mais próxima, mas o sistema ainda relutava em aceitar. Bortoleto não precisava mais provar que era rápido, isso já estava claro. As classificações começaram a mostrar consistência. Ele largava bem, se posicionava como um veterano e, quando via espaço, atacava. O estilo era direto, agressivo, mas limpo. Manobras de risco que faziam comentaristas prenderem a respiração e fãs começarem a prestar atenção. Aos poucos, o nome que antes era sussurrado nos bastidores passou a circular com respeito nos boxes. E mais importante, começou a ecoar nas arquibancadas. Ele não falava muito, não fazia questão de ser personagem. Preferia o capacete à entrevista, mas quem observava com atenção notava um detalhe essencial. Gabriel não queria apenas chegar à F1. Ele queria um lugar que fizesse sentido. Um time que o respeitasse pelo que era, não pelo que esperavam que fosse. Em meio ao espetáculo da Fórmula 2, onde muitos corriam para impressionar, ele corria para se afirmar, não por vaidade, mas por convicção. Qual o preço de seguir fiel ao próprio caminho quando o mundo te empurra para fórmulas prontas? Quantos têm coragem de rejeitar atalhos só para manter a integridade do sonho? Bortoleto podia até pilotar como um veterano, mas pensava como alguém que sabia o valor de cada etapa. E isso, por si só, já o colocava em outro nível. Ele não queria apenas um assento, ele queria significado, e isso assusta mais do que velocidade. Quando a Sauber anunciou sua transição definitiva para se tornar a equipe oficial da Audi em 2026, o xadrez da Fórmula 1 mudou de tabuleiro. Não era só uma troca de nome, era uma declaração de guerra ao status quo. E no centro dessa nova narrativa, dois nomes se destacavam: Hadjar e Bortoleto. O primeiro, escalado para continuar seu percurso pelas categorias da Red Bull, como mais uma peça do sistema. O segundo, firmado como aposta da marca que pretendia desafiar esse mesmo sistema pela lateral. Enquanto Hadjar subia conforme o roteiro, Bortoleto se consolidava como algo raro, um projeto exclusivo. A Audi não o via como substituível, via como simbólico. Gabriel não era apenas um piloto promissor, era a identidade de um recomeço. A face de uma equipe que não queria apenas competir, mas ressignificar sua presença na elite do automobilismo. E mais uma vez, sem fazer alarde, ele aceitava a responsabilidade com a mesma serenidade com que largava em pista molhada. Olhos no objetivo, zero hesitação. O que separa um talento promissor de uma peça central de revolução? Como se constrói uma narrativa em que o piloto não é só parte do time, mas parte da ideia? Enquanto Hadjar seguia o caminho tradicional e talvez confortável, Bortoleto firmava o pé num projeto incerto, desafiador, mas com potencial de fazer história. E isso dizia muito mais do que as tabelas de pontos podiam mostrar. Porque às vezes o verdadeiro salto não está na velocidade, mas na direção. Os corredores dos paddocks, onde as verdadeiras conversas da Fórmula 1 acontecem longe dos microfones, começaram a vibrar com uma nova pergunta. Aquela que ninguém ousava dizer em voz alta, mas que muitos já pensavam. A Red Bull errou com Bortoleto? Não era uma acusação ainda.
era uma suspeita incômoda, porque enquanto os holofotes iluminavam os favoritos, havia algo diferente no modo como Gabriel crescia. Não pela velocidade apenas, mas pela postura, pela maturidade, pela forma como encarava a pressão sem terceirizar culpa. Segundo o site F1 Oversteer, o próprio pai de Bortoleto teria insinuado que a escolha por seguir com a Sauber Audi foi mais do que uma alternativa. Foi uma libertação. Um recado indireto, talvez, de que nem todo talento precisa passar pelo mesmo funil para florescer. Aos poucos, aquilo que parecia um capricho de bastidor começava a tomar corpo de narrativa. A Red Bull tinha descartado um nome que agora parecia cada vez mais preparado para assumir um protagonismo real. Não como coadjuvante, mas como rosto de uma nova era. Por que o mundo do automobilismo demora tanto para reconhecer quando está errado? Será o orgulho ou medo de admitir que o imprevisível ainda tem espaço no esporte mais controlado do planeta? O nome de Gabriel já não era mais apenas citado, era discutido. E nesse momento o jogo começou a virar. Porque quando o sistema começa a duvidar de si mesmo, é sinal de que algo grande está prestes a acontecer. O GP do Brasil era mais do que uma corrida para Gabriel Bortoleto. Era um retorno às raízes, uma chance de mostrar, diante de sua gente, que o menino de Interlagos havia se tornado um nome a ser temido. A pressão era máxima, mas ele não parecia intimidado. Cada treino, cada entrevista, carregava um tom de sobriedade. Como se ele soubesse que aquele fim de semana não seria só sobre velocidade, seria sobre legado. Só que o destino tinha outro plano. Na Sprint Race, tudo saiu do controle. E em questão de segundos, o sonho virou poeira. De acordo com a Planet F1, o impacto contra o muro foi brutal. Os engenheiros congelaram, o público silenciou. Um carro destruído, um piloto imóvel. No Brasil, o coração de milhões parou junto com aquele motor. Era mais do que uma batida. Era a quebra simbólica de uma narrativa que vinha sendo construída com cuidado. Era o risco máximo de que tudo aquilo, cada treino, cada aposta, cada sacrifício, terminasse ali, naquele concreto. E por um instante, parecia que tinha terminado mesmo. Como um país lida com o colapso do seu novo herói, justo em casa? Como um piloto renasce depois de cair diante de quem mais queria impressionar? Não houve respostas imediatas. Houve apenas o silêncio. Mas nesse silêncio nasceu uma dúvida poderosa. E se esse fosse, na verdade, o reinício? Porque o que parecia o fim pode ter sido só o corte seco antes do terceiro ato. E às vezes é depois da queda que a história realmente começa. No dia seguinte ao acidente, enquanto muitos esperavam um pronunciamento raivoso ou um desabafo emocional, Gabriel Bortoleto fez o oposto. Foi às redes sociais com a calma de quem entende que o jogo não se vence em uma única volta. Assumiu o erro, agradeceu o apoio dos fãs e disse que voltaria mais forte. Sem acusações, sem drama, apenas maturidade. E essa postura, mais do que qualquer dado de telemetria, revelou o tipo de piloto que ele estava se tornando. Não só veloz, mas consciente. Não só técnico, mas estratégico. De acordo com o portal Itatiaia, Bortoleto reconheceu que o desempenho em casa não foi o esperado, mas tratou o episódio como parte de um processo maior. Ele não minimizou o impacto, nem tentou se blindar. Preferiu mostrar vulnerabilidade com firmeza. E isso mexeu com o público, porque no meio de um esporte cada vez mais pautado por aparências e postagens calculadas, ele escolheu ser real. E no fundo, é isso que torna um piloto inesquecível, a capacidade de cair sem perder o centro. Qual é o valor de um gesto simples quando tudo ao redor grita por espetáculo? Em tempos de narrativas fabricadas, a autenticidade se torna arma rara. Bortoleto sabia que a resposta para aquela queda não viria de explicações técnicas. Viria do que viria depois. E naquele silêncio estratégico,
ele já deixava uma mensagem: eu ainda estou no jogo. E mais do que isso, o melhor ainda está por vir. Poucos dias após o acidente em Interlagos, quando muitos ainda discutiam se Gabriel Bortoleto conseguiria se recuperar psicologicamente, a realidade deu uma guinada surpreendente. A Audi, em um anúncio inesperado, confirmou: ele será piloto titular da equipe a partir de 2026. Foi como virar uma chave no paddock. Aquele que havia acabado de colidir com o muro mais simbólico da sua carreira se tornava, oficialmente, o rosto da revolução de uma das montadoras mais poderosas do mundo. A narrativa, que parecia despencar, foi resgatada em alta velocidade. De acordo com o Globo.com, o anúncio causou choque nos bastidores da Fórmula 1. Muitos esperavam que a Audi optasse por nomes mais experientes ou por talentos já estabelecidos dentro do sistema tradicional. Mas não, a escolha foi por Bortoleto, pela atitude, pela visão de longo prazo, pelo perfil combativo. A Audi não estava apenas contratando um piloto, estava comprando um símbolo. Isso, mais do que qualquer estatística, é o que define um projeto com alma. O que leva uma gigante como a Audi a apostar todas as suas fichas em um nome que, até pouco tempo, nem figurava nas listas principais dos especialistas? Talvez porque eles enxergaram além da velocidade, viram intenção, propósito e, acima de tudo, autenticidade. Porque em um grid saturado de talentos fabricados, a presença de alguém como Gabriel é o que pode virar o jogo. E naquele anúncio, a F1 entendeu: ele não é mais promessa, é plano. A confirmação de Gabriel Bortoleto como piloto titular da Audi para 2026 desarmou críticos com a mesma velocidade com que um carro rasga a reta de chegada. Os analistas que antes questionavam sua capacidade agora buscavam justificar a decisão. A mídia, que havia tratado sua queda no Brasil como sinal de inexperiência, começou a reinterpretar os fatos. Mas o que poucos sabiam, e que logo viria à tona, era o papel silencioso de uma figura improvável: Max Verstappen. O atual campeão mundial não só acreditava em Bortoleto, ele o ajudava nos bastidores. Segundo o motorsportwall.com.br, Verstappen teve uma influência direta no amadurecimento técnico e mental de Gabriel. Treinos privados, conselhos estratégicos, ajustes de mentalidade. O apoio não foi midiático, foi pessoal, quase fraternal. Talvez porque Max viu em Bortoleto aquilo que ele mesmo já foi um dia: um talento bruto, mal compreendido e faminto por provar algo maior do que velocidade. Essa conexão deu a Gabriel algo raro na F1. Uma mentoria real, desinteressada, que atravessou o ego e chegou ao caráter. Por que Verstappen apostou em alguém fora da sua esfera de influência direta? O que ele viu em Bortoleto que tantos ignoraram? A resposta talvez esteja naquilo que não se ensina: presença. Gabriel, mesmo calado, já ocupava espaço. E quando um campeão reconhece isso, o resto do paddock escuta. A revelação dessa parceria selou o que muitos ainda resistiam em aceitar. O garoto de São Paulo não chegou até aqui por sorte ou acidente. Ele foi moldado por quedas, escolhas e agora pela confiança de um dos maiores nomes da geração. Muito antes do acidente em Interlagos, antes da tensão da Sprint Race, antes dos rumores ganharem corpo nos corredores da F1, o destino de Gabriel Bortoleto já estava traçado. Em uma reunião interna da Audi, realizada semanas antes do GP do Brasil, o nome dele foi confirmado como piloto titular para 2026. Sem anúncios, sem fogos de artifício. Apenas uma decisão estratégica e silenciosa, do tipo que muda tudo, mesmo que o mundo ainda não saiba. O que viria depois já não era mais decisivo. Era apenas parte do roteiro que ele ainda precisaria interpretar. O acidente, que para o público parecia um possível divisor de águas, na prática, não alterou absolutamente nada. A Audi não hesitou.
não recuou, não reavaliou. Porque o que eles viram em Bortoleto ia além de uma corrida mal terminada. Era sobre postura, sobre visão, sobre encaixe com uma filosofia. O carro de 2026 não seria só veloz, seria simbólico. E Gabriel já era parte desse símbolo. Ele não estava sendo testado, estava sendo validado. E isso muda tudo na forma como se encara um desafio. Quantos momentos da nossa vida achamos que são finais, quando na verdade já fomos escolhidos sem saber? Quantas vezes o que parece ser um colapso é apenas o eco de uma decisão que já foi tomada, longe dos olhos, mas perto do propósito? Bortoleto atravessou Interlagos com um contrato não anunciado e um futuro já definido. E mesmo que poucos soubessem disso, ele carregava algo que não pode ser comprado. A certeza silenciosa de que o melhor ainda estava por vir. Quantos Gabriel Bortoleto o sistema já ignorou? Quantos talentos foram descartados porque não se encaixavam no molde, porque não sorriam nos momentos certos, porque não tinham o sobrenome certo, o padrinho certo, o temperamento certo? A Red Bull construiu um império, produziu campeões, criou fenômenos. Mas também criou um funil tão estreito que muitos pilotos não falharam por falta de talento, falharam por excesso de identidade. E isso levanta a pergunta que ninguém gosta de fazer. O sistema premia os melhores, ou os mais obedientes. Bortoleto virou exceção. Mas será que ele deveria ser a regra? Porque o que ele representa não é só uma história de superação. É uma denúncia silenciosa. Ele mostra que é possível vencer por fora, crescer sem estar nas vitrines certas, chegar ao topo sem seguir o caminho pavimentado. E talvez o que mais assuste as grandes estruturas não seja o sucesso de Gabriel, seja o efeito colateral disso. O exemplo, o precedente, a prova de que existe vida fora da engrenagem. E se ele não for o único? E se mais jovens começarem a entender que podem construir sua própria trajetória, sem depender de sistemas que decidem quem merece brilhar antes mesmo de acender os faróis? A jornada de Bortoleto não é apenas inspiradora, é perigosa, porque desafia uma lógica consolidada e todo sistema teme aquilo que escapa ao seu controle. Talvez Gabriel não seja apenas um ponto fora da curva. Talvez ele seja o início de uma nova curva, e isso muda tudo. A história de Gabriel Bortoleto pode parecer, à primeira vista, apenas mais uma trajetória de talento, suor e velocidade. Mas não é, porque ela não fala só sobre Fórmula 1, fala sobre escolha, sobre coragem, sobre o que acontece quando alguém decide não seguir o caminho que todos esperam, mesmo que isso signifique pagar o preço da invisibilidade por um tempo. Ela é um lembrete brutal de que, às vezes, os atalhos mais rápidos levam aos lugares errados. E que o caminho mais longo, mais duro e mais solitário é justamente aquele que constrói algo que vale a pena. Quando a Red Bull optou por seguir com Hadjar, o mundo achou que Bortoleto tinha perdido sua chance, mas ele nunca enxergou dessa forma. Porque, no fundo, Gabriel sabia que não era só sobre pilotar, era sobre pertencer. Ele não queria um assento a qualquer custo, queria um propósito. E talvez seja exatamente isso que o tornou perigoso para o sistema. Porque enquanto outros aceitavam o script, ele escolheu escrever o próprio. Enquanto alguns se adaptavam para caber, ele crescia até não poder mais ser ignorado. E aqui mora a primeira lição. Integridade pode ser mais lenta, mas é mais poderosa. Gabriel provou que você não precisa se moldar a um padrão para alcançar algo grandioso. Você só precisa manter o foco e não negociar os seus princípios. Em um mundo que te cobra pressa, aparência e performance constante, ele mostrou que consistência, silêncio estratégico e visão de longo prazo ainda funcionam. Isso é quase revolucionário, especialmente em um ambiente tão cruel e seletivo quanto a elite do automobilismo. A segunda lição é sobre rejeição.
muitos teriam desistido após serem ignorados pelo sistema dominante. Outros teriam se rendido e aceitado um papel menor só para estar dentro. Bortoleto, não. Ele transformou a rejeição em motivação. E mais, transformou a dor da porta fechada em trampolim. Hoje é titular da Audi, uma das marcas mais respeitadas do mundo, e símbolo de uma equipe que quer mais do que competir, quer fazer história. Isso mostra que ser rejeitado por um sistema não significa que você seja pequeno. Pode significar, inclusive, que você seja grande demais para ele. A terceira lição é brutal. As quedas não te definem. Elas apenas testam se você está pronto. A batida em Interlagos poderia ter encerrado uma narrativa, mas serviu para mostrar quem Bortoleto era, de verdade. Não foi a vitória que o legitimou. Foi a forma como lidou com a derrota. E talvez essa seja a mais poderosa das mensagens. O que você faz quando o mundo te vê cair é o que realmente te define, porque qualquer um brilha no pódio, mas são poucos os que brilham no silêncio do fracasso. E por fim, há uma lição coletiva, a de que o Brasil ainda pode acreditar. Em meio a escândalos, promessas frustradas e ídolos que se perderam pelo caminho, surge alguém que não busca fama rápida, que não se rende a joguinhos midiáticos e que não precisa gritar para ser ouvido. Bortoleto é símbolo de uma geração que volta a sonhar com orgulho, com pertencimento, com futuro. Não um futuro imposto por estruturas velhas, mas um futuro conquistado à força, com verdade. Hoje, talvez, o Brasil tenha encontrado mais do que um novo piloto. Encontrou um novo símbolo. Um lembrete de que vale a pena fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Que vale a pena manter os pés no chão, mesmo quando se tem asas. E, principalmente, que às vezes o sistema mais poderoso do mundo pode simplesmente estar errado. E foi. Dessa vez, a Red Bull ficou para trás. Se você chegou até aqui de verdade, obrigado. Cada segundo que você passou com a gente importa muito. E se essa história tocou você de alguma forma, ajude nosso canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Comente o que mais te impactou. E claro, se inscreve, ativa o sininho e fica com a gente para as próximas histórias. A jornada só está começando.